A Bíblia nos faz saber que Jesus é perfeitamente homem, inteiramente homem, 100% homem. Mas Jesus também é 100% Deus, perfeitamente Deus, plenamente Deus. Então, 200% não é 100%. 1 mais 1 é igual a 1. Mas como que é isso? Como que ele pode ser Deus e pode ser homem ao mesmo tempo? Isso é um paradoxo, isso é impossível. É um paradoxo. A salvação do homem é obra plena de Deus. Deus é soberano, todo-poderoso para trazer salvação para o homem. Mas o homem é também 100% responsável pelas escolhas que ele faz. Mas espera aí, é Deus quem salva ou é o homem quem escolhe ser salvo? Isso é um paradoxo. E o paradoxo nos leva a um único lugar, ao lugar da dependência de Deus. Ao lugar do reconhecimento de que Deus é Deus, ao lugar desse reconhecimento de que nós somos limitados, de que a nossa razão não consegue jamais atingir a razão de Deus. E é por isso que Paulo, ao concluir a exposição do Evangelho, mostrando que Deus encerrou todos sobre o pecado para exercer misericórdia a todos, e esse é um paradoxo. Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos, Romanos 11:32. E Paulo conclui dizendo, olha, não tem outra reação diante dos paradoxos de Deus senão adoração. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Deus diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas o maior paradoxo que existe na Bíblia, que é uma bênção para nós, foi a morte de Jesus. Com a morte dele, ele nos deu a vida eterna. Ou seja, para nos dar a vida eterna, ele teve que morrer. Então, são os mistérios. Não é? Então, portanto, diante do paradoxo, dos paradoxos que percebemos na Bíblia e que Deus nos apresenta, a nossa postura diante dos paradoxos desse mistério é adoração. Exatamente. É reconhecimento de que é realmente Deus é Deus. Ele é Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Salvador do homem. Os paradoxos nos levam a esse reconhecimento da nossa limitação, da nossa fragilidade, da nossa pequenez e da grandeza de Deus, do poder dEle, da sabedoria dEle. Diante do mistério que o paradoxo nos apresenta, a única postura é a adoração a Deus. É verdade. E por isso que os paradoxos me impressionam tanto nas Escrituras. E é por isso também que muitos homens, no decorrer da história, tentaram destruir os paradoxos. No século XIX, um filósofo alemão chamado Hegel. Alemão. Ele tentou destruir os paradoxos, dizendo que os paradoxos não podem existir. A tese da origem é uma antítese, e eles juntos se tornam uma síntese. Não pode existir o paradoxo. O paradoxo tem que desaparecer, porque o homem tem que conseguir explicar todas as coisas. Essa era a ideia dele. Mas uma ideia totalmente anti-Deus, humana, porque é a ideia de um homem que não quer reconhecer que Deus é muito maior do que ele. E por isso ele quer eliminar o mistério. E o paradoxo fala de mistério. E o Evangelho toca o mistério. E o mistério não é aquilo que a gente tem que entender. Não é aquilo que é colocado diante de nós para a gente entender. O mistério é colocado diante de nós para que nós nos maravilhemos. E essa é uma das expressões mais correntes no Evangelho de Lucas. Lucas constantemente diz, ficaram maravilhados. E eles ficavam maravilhados com tudo que ele fazia. Ficavam maravilhados com o que Jesus falava. Diante do mistério, a reação do homem é de maravilhamento. É de assombro. Uau! Que é isso? É maravilhoso! É tremendo! Mysterium! Tremendo! E o final disso é a adoração. Então não há como eliminarmos os paradoxos. Não há como tentarmos entender as escrituras. São didáticos, né? Se a gente observar... São didáticos. Mas quando o pastor Gustavo fala que a gente tem que ficar na dependência de Deus e se maravilhar com eles, mas eu acho que dá para aprender muitas coisas com eles.
Os paradoxos, como ele disse no início, também nos ensinam, eles são didáticos, nos ajudam a aprender e a entender e a guardar na mente, né? E quando você vê o povo de Deus marchando, ao invés do Senhor dizer assim, agora vocês ataquem Jericó, ele disse, não, só rodeiem, vocês só rodeiem. Só fica rodeando ali. Se a gente e observar, vocês vão conseguir derrubar as muralhas. A Bíblia, desde o começo ao fim da Bíblia, são figuras de linguagens o tempo todo. Jesus, então, nem se fala. Ele só falava por parábolas, só não, né? Muito por parábolas. Então, Deus usa isso para facilitar o nosso aprendizado. Sim, então, ele usa metáforas, metonímias, ele usa antíteses, ele usa poesia. Tem de tudo na Bíblia para poder nos levar a guardar. Inclusive a mídia secular usa isso muito. Usa muito essas antíteses para poder, quando quer projetar um produto, elas mostram a coisa negativa e depois mostram o lado positivo daquilo, para poder guardar, ficar na memória da pessoa. É interessante. E Deus, como tem uma frase que eu digo o seguinte, Deus é o Deus da palavra, Ele que criou a palavra. Então, por isso, eu fui me convidaram uma vez para dar uma palestra na ABU, lá na UFMG, e eu falei sobre isso. Por que a literatura, eu estudei literatura, o primeiro livro, estudar como literatura, não como Bíblia, não como livro teológico, não estudaram a Bíblia, que ela tem todas as características literárias que um livro considerado como literatura pode ter, como arte, porque foi escrito por aquele que criou a palavra. Então eu costumo dizer assim, que Deus é o Deus da palavra e Deus de palavra. Então é Ele que criou a palavra e cumpre a sua palavra. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi cercada pelos romanos. Na verdade, os romanos vieram para destruir Jerusalém. E quando os judeus perceberam que os exércitos romanos estavam para vir para Jerusalém, isso no ano 67, 68, a maior parte desses judeus fugiu para Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade mais fortificada da região, muros muito fortes, muros muito altos. Era uma cidade praticamente inexpugnável, inalcançável, inconquistável. E vários saíram dos campos, das cidades menores, ao virem os exércitos romanos se aproximando e se refugiaram em Jerusalém. E lá em Jerusalém havia uma comunidade cristã, nesse ano de 67, 68, 69. E numa noite, o pastor dessa comunidade cristã teve um sonho com Jesus. E Jesus disse, saia de Jerusalém. E foi um absurdo para as pessoas na época, porque ele saiu da cidade que era a mais segura de todas de Israel daquele tempo. Ele ajuntou a comunidade dos cristãos e fugiram de Jerusalém e foram para uma cidadezinha longe, parece que foi Pela. E nós conhecemos a história. Jerusalém foi destruída. E aqueles que estavam ali, muitos foram mortos. Mas ele foi salvo por confiar nesse paradoxo de Deus. Deus disse e o fez saber que a segurança dele não estava na cidade fortificada como muitos imaginavam estar na cidade fortificada. E quando eles saíram, o pessoal ficou feliz. Ah, que bom, vai ter mais espaço, maravilha, pode ir embora, tchau, vai embora, vai sobrar comida. Mas a salvação dele foi em obedecer a Deus nesse paradoxo, indo para uma cidade que não tinha tanta segurança quanto tinha Jerusalém. E esse é o nosso desafio como cristãos, acreditar no paradoxo de Deus, que alguém morreu para que você fosse salvo. E muitos se perdem nisso aí, porque eles não acreditam que Deus está agindo daquela maneira. Será que é isso mesmo? Eu vou dar 10% do que eu ganho para eu poder ter um retorno? Então, o Deus é o seguinte, a ideia dele é diferente. Quando ele quer multiplicar, ele manda você dividir. Ao contrário do que nós fazemos. Você quer multiplicar o que você tem? Separa a décima divida o que você tem. Se você quer ter amor, dê amor. Então, é o paradoxo de Deus. O desafio do cristão é esse, ele acreditar que é Deus que está fazendo aquilo. E se é Deus, você não tem que entender, você tem que obedecer. Né? E você naturalmente vai ver os desdobramentos disso. Se quiser, ele poderá até te dar, né, a sabedoria e o conhecimento disso também. E vai ver a ação de Deus na sua vida. Quando a pessoa As começa... consequências, né? Basta observar, por exemplo,
a vida bonita que foi a vida de Madre Teresa de Calcutá, que se entregou por causa daqueles moribundos da Índia e que experimentou uma alegria tão imensa que os ricos, os poderosos, muito provavelmente não experimentaram. E certa vez perguntaram para uma das que estavam ajudando ali a tirar as feridas dos pés de alguém que estava para morrer sujo, fedendo. E a pessoa disse, olha, eu não faria isso aí que você faz nem por $1 milhão. E a pessoa respondeu, eu também não. Porque eu não faço por dinheiro, eu faço por graça, eu faço porque eu tenho alegria. Isso é um paradoxo. Um paradoxo é essa alegria, essa satisfação que a pessoa experimenta e só pode experimentar quando ela segue esses princípios de Deus. Puxa, eu vou perder a minha vida em favor do outro porque eu sei que eu vou ganhá-la. E vou ganhá-la na eternidade. Eu vou ganhá-la aqui, experimentando satisfação, experimentando prazer. É a situação de um caminhoneiro há pouco tempo atrás em Belo Horizonte. Olha que paradoxo, não é verdade? Que ele parou uma carreta super pesada com o caminhãozinho dele. Foi mesmo. Foi mesmo. E colocou a segunda marcha e foi freando. E qual não foi a satisfação dele, qual não tem sido a satisfação dele? Consegui, ao colocar minha vida para perder, eu consegui salvar outras 20, 30 pessoas. E Deus ainda me preservou a vida. E é um crente no Senhor Jesus. Glória a Deus. Crente no Senhor Jesus. Glória a Deus. Um paradoxo. E quando seguimos a palavra do Senhor, mesmo diante desse mistério, a certeza que a gente pode ter é de bênção, é de alegria, é de paz. É o que o Senhor tem. Aliás, você falou a palavra bênção, é uma das palavras-chave, né? A gente obedece à lei e nós somos abençoados. Né? Ao invés de sermos amaldiçoados. Ao invés de sermos escravizados. Ou escravizados. Né? Quer dizer, ao contrário da bênção. É liberto, né? É, exatamente. Somos escravos de Cristo para sermos livres. Opa, que coisa maravilhosa. Escravo para ser isso aí. Esse é o paradoxo. Maravilhoso. A Bíblia é lotada, não tem jeito. Não. Vocês podem perceber, em tudo que nós refletimos hoje, que o paradoxo é para nós. Para Deus há uma só verdade, mas para nós entrarmos nessa realidade, nós precisamos sair da razão, do pensamento humano, e os paradoxos da Bíblia são esse desafio, para nos tirar da razão humana e nos maravilharmos com os mistérios de Deus. Então, que você possa se maravilhar cada vez mais com todos os desafios paradoxais que Deus tem colocado. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Você quer ser o maior? Sirva. Você quer ter a vida eterna? Então, mate o seu eu e siga a vontade de Deus e seja dependente de Deus. Queria agradecer pastor Atilano Moradas, pastor Lúcio Barreto, pastor Gustavo Bessa. É tão precioso nesse tema, nos desafia a ter uma vida diferente. E o pastor Atilano tem uma música que o nome é Paradoxos. Paradoxo, rapaz. Eu já fiz música de tudo, quase de tudo. Só tá faltando uma bula de Nós vamos fechar. Tá faltando a bula, mas eu fiz essa. Fechar ouvindo essa canção. Sombras e luzes de dentro e de fora, do passado e futuro, dos céus e da terra. Deus e diabo, cosseno e seno, do céu e do inferno, liberdade ou prisão, virtual e real. De todos nós, de todos nós, de todos nós. Sonhos, verdades, singulares, plurais, prosa e poesia da alma e coração. Homens e mulheres nascendo e morrendo, ativos e passivos, positivos, negativos, frios e quentes. Em todos nós, em todos nós, em todos nós. Tudo e nada, finito, infinito, Apocalipse, Gênesis, fadas e buchas, desertos, florestas, conotativos e denotativos.